A transformação inesperada da minha avó frente às palavras cruéis do meu pai. Era uma tarde qualquer em um subúrbio de São Paulo quando as palavras de Jorge cortaram o lar. Essas histórias de roça, Dona Maria, só servem para quem não tem ambição. A sala, antes cheia de risadas e lembranças, ficou pesada. Dona Maria, minha avó, olhava para baixo, a mão trêmula segurando a xícara de café. Os olhos dela estavam brilhantes, mas não era pela alegria, era pela dor. Ela sempre foi a fortaleza da nossa família. Vindo do interior, ela trazia na memória um baú de experiências e ensinamentos que me faziam sonhar com um futuro melhor. Era na simplicidade de suas histórias que eu encontrava coragem. Cada batalha traz uma lição, Lucas, dizia. Mas, diante das palavras cruéis de Jorge, aquele sussurro de esperança parecia se apagar. Lucas, 22 anos, mecânico por paixão, não podia suportar ver a feminina e encantadora figura da avó ser menosprezada. Minhas entranhas se reviravam e cada palavra de Jorge soava como um murro no estômago. A tensão cresceu, como se o mundo tivesse parado para testemunhar um ato de injustiça. Eu olhei para Dona Maria e senti necessidade de protegê-la. E naquele exato momento, jurei que não deixaria a história dela se perder. Diante da dor pulsante, surgiu a ideia. Um projeto comunitário para valorizar as histórias de vida dos idosos. Um espaço onde aqueles que lutaram tanto pudessem compartilhar suas experiências. Onde memórias como as de Dona Maria se tornariam tesouros para todos. Ao contar sobre sua infância, suas dificuldades e conquistas, o brilho dela voltaria a brilhar, resgatando a dignidade que Jorge tentava apagar. Quando compartilhei a ideia com Dona Maria, ela sorriu, quase sem acreditar na força que ainda tinha. "Vamos lá, meu filho", disse, com uma determinação que nunca deixava de me inspirar. Ao longo das semanas, o projeto tomou forma e cada pequeno evento se tornava uma celebração das vidas vividas. A comunidade começou a se unir. Os vizinhos descobriram histórias esquecidas e Dona Maria, em cada relato, recuperava seu valor, sua essência. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. O evento final estava se aproximando e nossa comunidade estava empolgada. As histórias de Dona Maria ecoavam em corações que antes apenas a olhavam com desprezo. Mas enquanto meu projeto prosperava, Jorge se tornava uma sombra mais ameaçadora do que nunca. O que antes era desprezo se transformava em dúvida e ciúmes. Ele estava confrontado com uma nova realidade, onde o valor da família não se mediria em status, mas em amor. Ao chegarmos ao dia do evento, vi meu pai numa esquina, observando a fila de pessoas ávidas por ouvir as histórias de vivência. Eu sabia que aquele momento poderia ser a virada. O que era preferível? Confrontá-lo diretamente ou deixá-lo encontrar seu caminho e perceber o valor que sempre esteve ali? A respiração acelerava na medida em que o evento se desenrolava, e a pergunta ecoava na minha mente. Estaria Jorge pronto para perceber a verdadeira força da nossa família? O desafio pela reconciliação estava apenas começando. O evento começou. O salão estava recheado de rostos sorridentes e calorosos. As paredes decoradas com fotos antigas de Dona Maria, registros de uma vida inteira de luta e amor. Um cheiro gostoso de café e quitutes caseiros pairava no ar, criando uma atmosfera de acolhimento e nostalgia. Meus olhos estavam fixos nela enquanto subia ao pequeno palco improvisado. Ao vê-la ali, à frente de todos, uma onda de orgulho e ansiedade me atravessou. O microfone estava um tanto trêmulo em sua mão, mas quando ela começou a falar, a fragilidade desapareceu e, em seu lugar, veio a força. Com uma voz firme, começou a contar sobre seus tempos de menina no interior, como fabricava brinquedos com madeira das árvores do quintal e as peripécias que viveu com seus irmãos. O público estava hipnotizado, cada história envolvia todos como uma manta quente em um dia frio. Mas, por trás daquela alegria, eu percebia Jorge, encostado na parede, de braços cruzados. Seu olhar, antes indiferente, agora parecia inquieto. As palavras de Dona Maria estavam ecoando nele e eu sentia a tensão no ar como um fio prestes a romper.
Era como se ele estivesse vivendo um conflito interno, um embate entre o que sempre acreditou e a nova percepção que estava sendo construída diante de seus olhos. Quando Dona Maria começou a relatar suas batalhas, suas perdas e vitórias, eu podia ouvir murmúrios de identificação na plateia. As pessoas acenavam com a cabeça e algumas até enxugavam lágrimas. Isso fez Jorge se agitar ainda mais. Ele parecia não saber como lidar com a realidade que se apresentava. A ideia de que o sucesso não é apenas medido por conquistas materiais e prestígio, mas pelo amor, pela união e pelas histórias que carregamos. O clímax do evento chegou quando Dona Maria compartilhou o que sempre considerou ser sua maior vitória, a criação da minha mãe, a relação de amor e devoção que tinha com seus filhos. O silêncio no salão era profundo, cada um absorvendo suas palavras. Eu lutei não apenas por mim, mas por cada um de vocês, disse com a voz embargada. E naqueles olhos que um dia brilharam com a dor, agora reluzia uma centelha de esperança. Então, aconteceu. Jorge deu um passo à frente, como atraído por um ímã. O murmúrio da multidão se silenciou. Ele parecia frágil, vulnerável, como se um peso enorme estivesse sendo retirado de seus ombros. E, naquele momento, o que ele diria poderia mudar tudo. Eu não sabia que você sentia tudo isso, disse Jorge, a voz trêmula. Suas palavras vagavam em busca de um significado, e o olhar de gratidão de Dona Maria refletia um amor que só as verdadeiras famílias conhecem. Num sopro de coragem, ele prosseguiu. Desculpa por não ter visto antes, pela minha arrogância. Eu estava preso no que pensava que era sucesso. A sala se encheu de murmúrios e olhares curiosos. Era um primeiro passo, mas seria suficiente para reconstruir a ponte quebrada entre eles? Eu esperava que, naquela fração de segundo, os laços familiares se reestabelecessem. Mas a transformação não seria tão simples. A pergunta pendia no ar. Será que Jorge podia realmente mudar? E, acima de tudo, seria capaz de se reconciliar com Dona Maria e a família que tanto amava, porém não soube valorizar? A resposta estava a um passo de se revelar, mas a noite ainda guardava surpresas. E a intuição me dizia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. O silêncio no salão era quase palpável. Todo mundo aguardava a resposta de Dona Maria, a expectativa gerando um borbulhar de emoções. Ela olhou nos olhos de Jorge e por um momento o tempo pareceu parar. O jeito como ele se posicionou à sua frente era como se estivesse se despindo de suas armaduras, mostrando finalmente a essência de quem era. Jorge, começou ela, a voz ainda carregada de emoção. Nós somos mais do que histórias e sucessos individuais. Somos um nó que precisa ser desfeito e refeito com carinho. O olhar dela era terno, mas havia uma força inegável. Eu estou disposta a reconstruir, se você estiver. Mas isso vai exigir muito mais do que palavras, meu filho. Aquelas palavras impactaram não só Jorge, mas todos que estavam presentes. O ambiente, antes cheio de aplausos e sorrisos, agora parecia estar envolto em uma aura de atenção e reflexão. Eu observava as expressões dos rostos à minha volta, pessoas que conheciam Jorge desde pequeno, algumas se perguntando, seria possível? Ele era capaz de fazer isso? O tempo passou, mas pareceu se estabilizar em um só instante. Foi um divisor de águas. Jorge hesitou, como se a enormidade da situação o tivesse paralisado. Em meio a essa confusão de sentimentos, ele respirou fundo e se aproximou mais de Dona Maria. Eu não sei como me redimir, não sei por onde começar. Sua voz falhou, mas ele prosseguiu. Mas estou aqui, querendo tentar. Ao dizer isso, percebi que Jorge estava passando por uma renovação dolorosa. A batalha interna dele agora estava visível, exposta diante de todos. Não era só ele que precisava se perdoar, mas também precisava da aceitação da família, e isso não seria fácil. Dona Maria estendeu a mão e, ao fazer isso, o público inteiro pareceu conter a respiração. Seria um gesto simbólico, o início de um novo caminho? Ela entrelaçou os dedos com os dele, e nesse toque, dele, incentivando-o a continuar. Você não precisa fazer isso sozinho, Jorge. Estamos com você. A voz dela era um farol no meio da tempestade emocional. Então, o que parecia ser um momento de liberação começou a ser sentido de forma diferente. Uma voz familiar, vinda do fundo da sala, interrompeu o silêncio. Era Fernanda, a irmã de Jorge.
Sua expressão de dor e confusão era evidente. Mas como podemos acreditar em você novamente? Quantas vezes você errou e pediu desculpas? O que mudou? As palavras de Fernanda cortaram o ar como uma faca. O ambiente, antes tenso, agora estava reverberando uma variedade de emoções. Jorge olhou para ela, uma raiva saudável borbulhando em seu interior. Ele queria gritar, mas, em vez disso, se lembrou da conversa que teve com Dona Maria. A escolha de transformar as críticas em combustível. Eu sei que não mereço confiança, mas, por favor, deixem-me tentar. Deixem-me mostrar que posso ser melhor. Ele não estava apenas implorando, estava reivindicando seu lugar, uma nova identidade. Mas e se você falhar de novo? E se tudo for uma ilusão, Jorge? A pergunta de Fernanda ecoou na sala, e todos contiveram a respiração, esperando a resposta. Neste momento crítico, Jorge percebeu que não se tratava apenas dele, era sobre todos. A família inteira havia sido afetada por suas decisões passadas, e a luta para ser visto novamente era, sem dúvida, um ato de coragem. Um ato que exigia vulnerabilidade. Se eu falhar, ele disse, a voz firme, eu aceitarei as consequências, crescerei e voltarei mais forte. Sou eu quem precisa aprender a parar de me esconder atrás das minhas falhas e aprender com cada uma delas. O impacto das palavras de Jorge foi inegável. O público parecia pesar suas reações, e ele sentiu o olhar de Dona Maria se aprofundar, como se estivesse passando pela história dele desde o início. Nesse instante, ele viu o que parecia um vislumbre de esperança que havia se instalado no rosto de Fernanda. Seria possível reconquistar a confiança perdida? Uma onda de adrenalina e medo percorreu seu corpo enquanto ele aguardava a reação dela. O que você está disposto a fazer para mudar isso, Jorge? Fernanda questionou, os olhos brilhando com uma mistura de dúvida e desejo de acreditar. Era o momento da verdade, a linha tênue entre a dúvida e a fé. E assim, o salão passou a vibrar com uma expectativa renovada. Enquanto as palavras de Fernanda ecoavam na sala, Jorge sabia que essa seria a sua última chance de dar um passo adiante, e a resposta que ele daria mudaria tudo mais uma vez. O que estaria preparado para fazer? Ele não podia vacilar agora. Jorge hesitou, a mente turbilhando com possibilidades e dilemas. O peso da pergunta de Fernanda pairava no ar como uma nuvem carregada de chuva. Ele sentiu que estava em uma encruzilhada, onde cada escolha poderia levá-lo a lugares desconhecidos. Eu posso fazer mais do que prometer palavras, ele começou, sua voz mais forte agora. Enquanto falava, uma ideia tomou forma em sua mente. Eu quero trabalhar com a comunidade, ajudar aqueles que passei tantos anos ignorando, começar do zero, mostrar que posso ser útil, significativo, não apenas para vocês, minha família, mas para todos que eu feri com meu egoísmo. Os olhos de Fernanda se arregalaram levemente e Jorge pôde sentir que havia algo ali, uma pequena abertura. Trabalhar na comunidade? Você realmente acredita que isso será suficiente para reparar os danos que causou? Não, não será, Jorge respondeu, a voz agora tingida de sinceridade. Mas será um começo, e eu vou buscar perdão todos os dias. Quero que vocês vejam uma mudança em mim, que vejam meu esforço. Eu quero pagar minhas dívidas emocionais, mesmo que isso leve tempo. E se um dia, mesmo com o esforço, se eu falhar, em vez de desistir, eu vou levantar e tentar de novo. Mas o que dizer das promessas quebradas do passado? Fernanda questionou, a voz embargada. Quantas vezes você já disse que mudaria e não fez? A vulnerabilidade nas palavras dela fez Jorge sentir o coração apertar. Ele olhou diretamente nos olhos dela, buscando aquela conexão que havia sido tão danificada. Eu sei que sou um monstro aos teus olhos, um homem que não cumpriu suas promessas e fez a família sofrer. Mas eu une peço uma oportunidade real, ele disse, cada palavra carregando uma carga emocional. Deixe-me mostrar que sou um irmão, um filho, alguém que pode agregar valor e não só dor. Dona Maria, silenciosa até então, respirou fundo. Jorge, seu caminho será longo, e eu estarei ao seu lado, mas você deve estar preparado para as adversidades. O perdão não é uma entrega fácil. Suas palavras eram como um abraço, aquecendo o clima tenso que se instaurava.
O que você vai fazer se essas promessas não se concretizarem? Fernanda voltou a perguntar, entrelaçando os dedos nervosamente. Vou viver com isso, Jorge respondeu, a sinceridade agora transparecendo em cada sílaba. A dor que causei é um peso que eu aceito carregar. Mas como eu disse, aqui, diante de vocês, se eu falhar, eu não vou fugir, vou ficar e enfrentar. Será um processo, e eu quero aprender a ser melhor todos os dias. E se eventualmente isso significar enfrentar a sua raiva, eu estarei preparado. As palavras caíam na sala como gotas de chuva, lentamente começando a formar uma poça sobre o solo seco da sua história. Ele sentia que algo havia mudado, um leve esboço de esperança se instaurando nas expressões de sua família. Talvez, Fernanda murmurou, sua coragem crescendo entre as sombras de suas lembranças. Talvez a mudança comece daqui, hoje. A sala ressoou com murmúrios de concordância, e a atmosfera pesava menos. Jorge notou que, aos poucos, as barreiras que o cercavam estavam começando a se desfazer. Mas havia uma última pergunta pendente no ar, uma questão crucial. Quando você vai começar, Jorge? Fernanda indagou, desarmando-se aos poucos, mas ainda vulnerável. E nesse momento ele sentiu que o tempo tinha chegado. A resposta pulsava dentro dele, esperançosa e inquieta. Tinha que ser agora. Eu vou começar hoje, mas algo grande está a caminho. Uma transformação não é só sobre mim, é sobre todos nós, e eu vou precisar de vocês. Com um brilho nos olhos, Jorge percebeu que sua jornada estava apenas começando, e que novos desafios poderiam estar à espreita. A real mudança estava por vir, e numa fração de segundo, ele sentiu que tudo ainda poderia desmoronar. Seja como for, eu estarei aqui. Uma voz familiar chamou da porta. Era alguém que ele não esperava ver novamente. O coração de Jorge disparou. Teria que lidar com o passado inesperado e as decisões que precisaria tomar agora. O que essa chegada significaria para seu esforço de reconexão? E estava realmente preparado para a tempestade emocional que poderia estar chegando junto com essa nova reviravolta? A porta se abriu devagar, revelando a silhueta de Helena, a avó de Jorge. Ela sempre foi a âncora da família, a que trazia risos e histórias do passado. Mas agora, a expressão dela era como uma tempestade prestes a eclodir. Os olhos dela, normalmente cheios de ternura, pareciam carregados de confusão e uma dor profunda. Eu não sabia que você estaria aqui, Jorge, disse Helena, a voz tremendo levemente, como se as palavras tivessem que atravessar um labirinto de lembranças amargas. Eu soube do que aconteceu e eu... Os outros na sala ficaram em silêncio, e Jorge sentiu seu coração apertar. Ele sabia que a presença da avó fazia toda a diferença. Helena sentou-se à mesa, com o olhar fixo no neto. Era como se a distância de anos de desentendimentos estivesse se desfazendo, mas a tensão ainda pairava. Eu pensei que já tinha visto de tudo nesta vida, mas hoje, eu vejo você aqui tentando se redimir, ela disse, e a tristeza em sua voz ecoou pela sala. A questão é, será que você consegue? A pergunta dela pairou no ar. Jorge sentiu um nó na garganta. Ele sabia que todos na sala estavam esperando por uma resposta, a resposta que poderia definir seu caminho. A pressão aumentava, e suas promessas recentes pareciam tão pequenas frente ao impacto que suas ações tinham causado. Eu quero tentar, vovó, ele disse, a sinceridade em sua voz se misturando com o desespero. Quero ser um neto que te orgulhe, quero consertar o que há de errado, não só comigo, mas com todos nós. Helena segurou as mãos dele, e o calor do toque trouxe um misto de conforto e culpa. Eu sempre acreditei em você, Jorge, mas as palavras são só palavras. O que importa é a mudança de atitudes. Ela olhou para Fernanda e Dona Maria, buscando apoio sem palavras. As duas assentiram, como se estivessem reforçando a força da unidade familiar. Era um momento de resiliência e esperança, mas também de vulnerabilidade. Você quer trabalhar na comunidade? Helena perguntou, suavemente. E se isso não for o suficiente? O que você fará então? Eu irei além, respondeu Jorge, a firmeza em sua voz crescendo. Eu irei tentar cada dia, enfrentar cada desafio. E, se precisar, estarei aqui, com vocês, para receber o perdão que eu tanto procuro. Helena sorriu morno, mas as rugas em seu rosto contavam histórias de dor. Espero que você esteja certo, meu neto.
Às vezes, as cicatrizes são profundas demais e levará tempo para elas se curarem. A atmosfera da sala estava mudando novamente. O peso emocional que a presença de Helena trouxe um sentido de responsabilidade em Jorge. Ele sabia que precisaria de mais do que apenas intenções, precisaria de ações concretas. Quero ajudar no projeto da comunidade, disse ele, em um impulso. Acredito que ajudando os outros eu me ajudo também. Dona Maria sorriu discretamente, as lágrimas nos olhos. Fernanda olhou de relance para a avó, e Jorge notou que a tensão estava, aos poucos, se dissipando. Era um pequeno passo, mas um que poderia começar a transformar todo o cenário. Então comece agora, disse Helena, a voz se fortalecendo. Cada um de nós tem algo a resgatar neste mundo. Se você estiver disposto a se esforçar, eu estarei aqui, te apoiando. Jorge assentiu, o coração pulsando de esperança. Mas, no fundo, uma nova inquietação começou a surgir. E se o passado decidisse voltar? O que aconteceria quando as antigas feridas fossem reabertas? A sombra da dúvida o perseguia, fazendo com que a sensação de que tudo ainda podia desmoronar voltasse a assombrá-lo. Eu preciso fazer mais, mas a lembrança do que já passei ainda pesa em mim, ele disse, vendo o olhar atento de sua avó. E se alguém mais aparecer, trazendo mais complicações? Helena ficou em silêncio por um breve momento, e Jorge percebeu que havia muito mais em jogo. A porta rangeu novamente, e todos os olhares se voltaram para o novo visitante. O mundo de Jorge poderia mudar mais uma vez, e ele se preparava para enfrentar asas do passado, sem saber exatamente o que estava prestes a acontecer. Quem é? Jorge perguntou, a voz quase um sussurro, a expectativa cortante no ar. A resposta estaria prestes a mudar tudo novamente. Os rostos na sala se tornaram uma mescla de curiosidade e apreensão quando a porta se abriu completamente, revelando uma figura conhecida e, ao mesmo tempo, temida. Era o pai de Jorge, Carlos, que, embora estivesse longe do convívio da família há anos, sempre deixou um rastro de tensão e desconforto por onde passava. O olhar dele era sombrio, como uma nuvem carregada prestes a despejar. Eu vim buscar meu filho, Carlos declarou, a voz grossa quebrando o silêncio como um trovão. A menção de meu filho soou como uma possessão, não um afeto. Jorge sentiu um arrepio na espinha. Aquela simples frase condensava todo o passado conturbado que ele tentava deixar para trás. Você não tem o direito de entrar assim, Helena respondeu, levantando-se com o que restava de dignidade. O amor de avó transparecia em seus olhos, que agora brilhavam como espelhos de sua determinação. Este não é o seu lugar. Carlos balançou a cabeça, um riso ácido escapando de seus lábios. O que você sabe sobre direitos? Olhe para o que ele se tornou. Ele gesticulou em direção a Jorge. Um desperdício, um falido, e ainda acha que pode ajudar alguém? A tensão na sala aumentou. Jorge queria gritar, queria se defender, mas a voz dele estava entalada. Era como tentar gritar em meio a uma tempestade. O olhar de Helena o encorajava a funcionar, mas a sombra do pai o paralisava. Pai, eu estou tentando mudar. Jorge finalmente se virou para Carlos, o peito ardendo de uma mistura de raiva e dor. Estou tentando ser alguém melhor. Melhor do que eu? Melhor do que você era? Isso é uma piada. Carlos cuspiu as palavras como se fossem veneno. Você acha que pode me deixar para trás e viver essa vida de conto de fadas? Não se esqueça de onde você veio. As palavras dele penetraram fundo. Jorge sentia que sua vida era um filme em câmera lenta, onde cada palavra dita pelo pai ecoava, misturando-se com suas inseguranças mais profundas. Queria gritar que o passado dele não determinava seu futuro, mas toda vez que Carlos o olhava, a dúvida ressurgia. Não se esqueça que eu sou seu pai, você me deve obediência. Carlos continuou, a autoridade em sua voz fazendo com que Jorge recuasse. Mas a presença de Helena ao lado dele parecia ser uma mão protetora, um símbolo de amor e resistência. Ele não te deve nada, Carlos. Você não tem ideia do que é ser pai, Helena respondeu, a voz firme, carregada de esperança. Você não ama seu filho, você o controla. A diferença entre nós dois, meu filho, é o amor. O silêncio na sala era pesado. Fernanda e Dona Maria assistiam, o coração disparando a cada troca de palavras.
Poderia aquela luta não ser somente de Jorge, mas também de toda a família, pelo amor que eles compartilhavam e que Carlos tentava destruir? Deixe-o em paz, ele já sofreu o suficiente, Helena declarou, determinada. Quero que você saiba que estamos aqui para enfrentar isso juntos. Jorge sentiu uma onda de coragem tomando conta dele. A força da avó o encorajava a se libertar. Eu não sou mais a criança que você conhecia, pai, e não vou mais permitir que seus grilhões me mantenham preso. O olhar de Carlos se escureceu, uma mistura de raiva e incredulidade. Você acha que pode me desafiar? Conhece as consequências? Era um dilema. Se ele continuasse enfrentando Carlos, estaria apenas reacendendo a conversa cheia de barreiras emocionais. Mas se recuasse, estaria traindo cada passo na direção da mudança que acabara de se declarar. A sala estava tomada por uma atmosfera de zelo, amor e, ainda assim, medo. E naquele momento mágico e aterrorizante, Jorge percebeu que a luta muito maior era contra as vozes que ecoavam em sua própria mente, as que tentavam convencê-lo de que voltar para a sombra seria mais fácil. Eu não vou deixar que você me controle mais, Jorge disse, a voz forte, embora seu coração tremesse. Mas mal sabia ele que a verdadeira batalha estava prestes a começar e havia muito mais em jogo do que as palavras trocadas ali. Enquanto Carlos avançava, a cena ficou mais clara para Jorge. Ele poderia continuar fugindo do passado ou decidir enfrentá-lo de uma vez por todas. Mas a ameaça de Carlos representava não apenas o pai autoritário, mas também todos os demônios que ele tentava esconder. A porta atrás de Carlos estava entreaberta, como um caminho, mas qual direção ele tomaria? E mais importante, ao escolher um lado, Jorge poderia perder ainda mais do que já havia perdido? O clamor de uma nova luta começou a ser ouvido, e Jorge se viu num ponto sem volta, onde a decisão final estava prestes a ser feita. A presença de Carlos na sala era como um peso insuportável. Jorge sentia seu coração pulsar rápido, como se quisesse escapar do corpo. A beirada da mesa arranhava suas palmas, mas era a mão de Helena que o sustentava, entrelaçada e firme. E ali estavam todos, as memórias daquele lar afetuoso em contraste com a figura imponente do pai que ele havia tentado enterrar. Você acha que este é o caminho certo? Desafiar o seu pai? Carlos perguntou, a voz ressoando como um eco de fracasso. Jorge queria responder, mas as palavras pareciam paradas na garganta, como uma onda que se explica antes de quebrar. Carlos, não mexa com o que você não entende, Helena interveio, seu tom elevado misturado a uma pele de dor. Você não tem o controle aqui, e Jorge não é mais a criança que você quer que ele seja. As palavras da avó ressoavam na sala, como um mantra de proteção. Carlos a encarou, e por um momento Jorge viu um traço de insegurança no olhar do pai. Uma centelha de esperança brotou dentro dele, mas logo se misturou com um medo paralisante. E se esta luta fosse só um prelúdio de mais dor? Eu sempre estarei aqui, Jorge, mesmo que você tente fugir, Carlos advertiu, os olhos brilhando como punhais. Se você acha que se libertar de mim é fácil, eu vou mostrar como é a realidade. Foi quando Jorge tomou uma decisão. Não sou você, pai. Você não entende nada do que eu sou agora. Ele respirou fundo, a coragem acumulando em cada célula. Você só conhece a sombra, mas hoje eu vou me recusar a ser sua sombra. Hoje eu escolho o amor que minha avó me deu. A sala parecia congelar. O murmúrio calmo da vizinhança invadia o ambiente, criando um contrastante pano de fundo para o conflito que acontecia ali. Fernanda e Dona Maria trocavam olhares apreensivos, sentindo a tensão vibrando como uma corda esticada. Helena olhou para Jorge e um sorriso suave iluminou seu rosto, um brilho que disfarçava a preocupação. Ela sabia que seu neto estava diante de uma escolha difícil, mas também compreendia que o amor poderia ser a força mais poderosa que existia. Carlos, por outro lado, parecia se transformar em uma tempestade. Você se acha tão corajoso, mas isso não vai acabar bem. Você está disposto a me perder, Jorge? A perder tudo o que conheceu? A afirmação de Carlos ressoou na mente de Jorge. A ideia de perder tudo o que havia construído com tanta luta o assustava. Contudo, lá no fundo, algo mais forte surgia, a certeza de que seu valor não dependia da aprovação do pai. Talvez você esteja certo, pai, mas eu não tenho mais medo de perder. Eu já perdi muito. O que me resta agora é o amor da minha avó, a amizade das pessoas que me apoiam, e isso tem mais valor do que suas ameaças.
Cada palavra saía com um peso novo, como se estivesse tirando uma armadura pesada de si. Carlos hesitou. O homem que sempre trouxera tanta dor à vida de Jorge parecia agora um pouco mais vulnerável. Havia uma dúvida estampada em seu rosto, que antes era só preenchido com desprezo. Você vai se arrepender, Carlos murmurou, a voz quase soando como uma súplica. Então, em um movimento brusco, ele se virou, indo em direção à porta. Jorge sentiu um alívio misturado com confusão. O que aconteceria a seguir? Estaria realmente livre? Mas, enquanto Carlos saía, uma sensação inesperada tomou conta do ambiente. Helena se aproximou de Jorge, envolvendo-o em um abraço apertado, seu coração batendo forte contra o peito do neto. Você é tão corajoso, meu amor. A sua transformação começa aqui. Jorge se sentiu invadido por uma onda de emoção. O futuro era incerto, mas ele não estava sozinho. A força de Helena ficava mais evidente a cada dia, e ele sabia que não importava o que acontecesse a seguir, eles enfrentariam juntos. Enquanto a porta se fechava atrás de Carlos, um novo pensamento se formou na mente de Jorge. O que mais ele tinha que enfrentar? Quais verdades dolorosas viriam à tona agora que essa batalha havia começado? E se a transformação dele não se limitasse ao pai, mas se estendesse a toda a família, trazendo revelações que ninguém estava preparado? A luta estava longe de terminar. Jorge respirou fundo, o cheiro familiar do café fresco misturando-se às lembranças dos momentos bons que passara ali. A sala, agora mais silenciosa, parecia repleta de expectativa. Helena ainda o abraçava, e cada batida de seu coração transmitia uma mensagem de apoio e amor. Mas o que seria dela agora, diante de um Carlos que voltaria, mais ferido e com um desejo de vingança? Acho que você precisa de um tempo para pensar, meu amor, Helena finalmente disse, soltando Jorge e olhando em seus olhos. E talvez eu também precise. O sentimento de dúvida estendeu seus tentáculos. Jorge se lembrou das histórias que a avó costumava contar sobre a vida antes de seus pais e como ela sempre parecia forte, mesmo nos momentos mais difíceis. Mas agora, com Carlos fora de cena, o que mais poderia estar escondido sob a superfície? Helena se afastou para a cozinha e Jorge ficou parado, tentando processar o turbilhão de emoções que invadia seu ser. A revelação de sua força tinha trazido luz e sombra. O que mais ele não sabia sobre o passado dela? Minutos depois, Helena voltou com 2 xícaras fumegantes de café. Senta aqui, precisamos conversar, ela disse. A suavidade de sua voz era um convite e um aviso ao mesmo tempo. Jorge se acomodou, o olhar fixo no rosto da avó, percebendo as rugas que eram mapas de uma vida cheia de surpresas. Você sabe que sua história não começa com seu pai, não é? Começou Helena, com um tom nostálgico. Eu sempre quis te proteger dele. As coisas que ele fez, eu tenho medo de que você sinta que faz parte disso. Mas eu não sou ele, avó, Jorge protestou, a frustração borbulhando dentro dele. Eu sou eu mesmo, e eu quero saber a verdade. Helena olhou para o chão, e Jorge percebeu que aquela era uma batalha que ela lutava sozinha. Ele segurou sua mão, e pela primeira vez, ele notou o tremor sutil que a traía. A verdade, Jorge, ela começou, cercando as palavras com cautela, é que há muito mais em nossa família do que você imagina. Carlos não é o único que guarda segredos. Jorge sentiu frio na barriga. O que você está dizendo? Helena respirou fundo. Quando eu me casei com ele, eu não sabia a verdadeira natureza dele. Ele era diferente. O olhar de Helena se perdeu na distância, como se mergulhasse em um oceano de memórias. Eu conheci um homem amoroso, mas, enquanto as sombras tomavam conta de sua vida, eu perdi o homem que amei, e isso afetou toda a família. Mas, e agora? Precisamos enfrentar Carlos. E se ele usar isso contra nós? Ele pode tentar, Helena disse, voltando sua atenção a Jorge. Mas a verdade é poderosa. Uma vez que você a conhecer, não poderá ser usado como marionete dele novamente. Jorge sentiu um misto de medo e curiosidade. Que segredo sua avó guardava? Quais histórias poderiam mudar sua perspectiva sobre a infância? E, mais importante ainda, sobre Carlos. E se isso estivesse ligado a algo maior que eles enfrentavam? Enquanto a tensão se tornava palpável no cômodo, Jorge percebeu que essa conversa era apenas o começo. O braço de Helena envolveu os ombros dele, encorajando-o. Estamos juntos nisso, ela reafirmou, com os olhos brilhando de determinação. Vamos descobrir o que está escondido, avó. Precisamos nos preparar, Jorge decidiu, sentindo a força crescendo dentro dele.
As palavras de Carlos ainda ecoavam em sua mente, mas ele agora as via de outra forma. Não eram mais ameaças, mas um desafio. A luta estava apenas começando, mas ele estava acompanhado. "O que mais você pode me contar?" Jorge perguntou, sabendo que a resposta poderia mudar tudo. E enquanto ele esperava, um novo pensamento cruzou sua mente ainda mais sombrio do que ele imaginara. E as revelações que estavam por vir seriam suficientes para confrontar não só Carlos, mas os fantasmas que assombravam toda a sua família? Helena respirou fundo, preparando-se para compartilhar os segredos que sua vida havia guardado. Meu querido, a história que carrego é pesada, mas é necessária. Quero que você entenda que nem sempre as famílias são tão simples quanto parecem. Jorge estava atento. Ele sabia que cada palavra contada por aquela voz suave era um passo em direção à verdade. Quando casei com Carlos, ele ainda era um homem gentil, mas, com o tempo, as pressões da vida o transformaram. A falta de dinheiro, a incerteza do futuro, ele começou a mudar, e eu vi a sombra tomando conta dele. Fui forçada a esconder cada um dos momentos em que ele se tornava outra pessoa. O coração de Jorge batia forte. Ele pensava em tudo o que havia vivido, nas vezes em que Carlos trazia esse clima pesado para dentro de casa. Mas não foi só o seu comportamento que foi afetado. Você precisa saber que existiram momentos em que ele agiu de forma a nos machucar, e eu não fui capaz de evitar isso. As lágrimas nos olhos de Helena reluziam. Eu não queria que isso chegasse até José, mas a melhor forma de enfrentar suas sombras é conhecê-las. E talvez você precise saber que quando você era apenas uma criança, Carlos se tornou violento em algumas situações, e eu não consegui agir. Cada vez que eu me calava, ele se tornava mais forte no controle que tinha sobre mim. Jorge sentiu o estômago embrulhar. Eram revelações duras, mas cada uma pareceu adicionar um pedaço à peça que faltava. Então, a sua luta não era só com ele, mas também com você mesmo? Exatamente. E cada vez que você pensou em ajudá-lo, mesmo quando as coisas estavam ruins, você estava tentando evitar que a história se repetisse. Enquanto Carlos se tornava essa sombra em nossas vidas, eu não sabia como impedir que você e sua irmã sofressem com isso. Eu me vira prisioneira nessa narrativa. Vovó, Jorge murmurou, sentindo a angustiante necessidade de abraçá-la. As histórias dele e dela se entrelaçavam, formando um vínculo mais profundo e real entre avô e neto. Mas você se manteve firme, isso é o que importa. Com tudo o que passou, você não deixou que isso a definisse, e agora eu compreendo. Helena sorriu, uma fração de alívio em meio à dor, e a resposta de Jorge lhe trouxe um pouco de conforto. Eu tenho esperança de que você realmente mude. O amor não pode ser gerado a partir do medo, e se você decidir com toda a sua força que as sombras não vão ditar a sua vida, então você pode renascer. Eu não quero ser como Carlos, Jorge declarou, o olhar firme. Vou lutar pelo amor, como você sempre fez. Vou me esforçar para que nossa história tenha um novo final. Nesse instante, o peso nas costas de Jorge parecia um pouco mais leve. Ele estava disposto a enfrentar qualquer tempestade que Carlos pudesse trazer, porque agora entendia que seu valor não se resumia ao que seu pai pensava, e sim ao amor que tinha de sua avó e da comunidade que estava construindo junto a Dona Maria. O próximo encontro com Carlos não seria fácil, mas ele estava preparado para o que estava por vir. Jorge sentia que, ao se conectar com sua avó e suas verdades, estava se armando contra as palavras cruéis do passado. E assim, aquele momento foi um divisor de águas. Ele teve a poderosa sensação de que a maior batalha ainda estava por vir, mas, ao lado de Helena e de Dona Maria, ele não precisaria carregar esse peso sozinho. Enquanto os dias se passavam, Jorge se lançava de corpo e alma em suas novas responsabilidades com o projeto comunitário. Ele percebeu que ajudar aqueles que enfrentaram seus próprios desafios o ajudava a curar suas cicatrizes. Naquela nova jornada, Jorge sentiu o amor fluir através de histórias contadas e memórias resgatadas. Ele estava se distanciando da escuridão, atraindo luz e esperança para si e para todos que conhecia. O evento final, que havia começado como uma oportunidade para sua avó, havia se transformado em sua própria redenção. Era um processo de transformação e uma verdadeira nova história estava sendo escrita. Era mais do que um recomeço, era uma afirmação de vida. E no horizonte, a presença de Carlos ainda poderia ser sentida.
Mas agora Jorge não buscava apenas reverter o passado, ele estava construindo um novo futuro, baseado no amor e na confiança. Com cada nova história ouvida, Jorge entendia que o verdadeiro valor estava nas pessoas que o rodeavam. O legado de Dona Maria se revelava um farol, não apenas para ele, mas para toda a comunidade. Com gratidão e amor, Jorge decidiu naquele dia e em todos os dias que viriam, não mais se esconderia nas sombras, mas se ergueria na luz, sempre cercado pelo amor da sua família de verdade. E assim, a jornada de Jorge estava apenas começando. Era o momento de enfrentar os seus desafios, e ele estava pronto para ir até as últimas consequências. Se você está sentindo a transformação que Jorge e sua família vivenciaram, não deixe de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a espalhar mais histórias assim. Comente suas reações e sentimentos sobre este final e não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio, porque apenas verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações. Vamos juntos semear mais luz e amor.